Olá a todos, paz seja convosco. Meus irmãos, hoje eu quero falar um pouco com vocês a respeito da relação de Jesus com os religiosos de sua época. É claro que o que eu vou compartilhar com vocês aqui não é tudo que nós podemos saber acerca do relacionamento de Jesus com algumas classes religiosas, mas é um recorte que eu acredito que possa nos trazer muitas informações acerca de como que funcionava essa relação de Jesus com os religiosos de seu tempo. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 9, o texto diz assim: Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores, e se sentaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos seus discípulos: por que o vosso mestre, come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, pois, e aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. É interessante que o Evangelho de Mateus nos apresenta algumas características que indicam muito para nós acerca de quem era o próprio Mateus. Mateus era um judeu, possivelmente religioso, mas publicano. Os publicanos eram pessoas que serviam ao Império Romano cobrando impostos. Mas, por conta disso, eles eram considerados pelos religiosos como pessoas traidoras e também impuras. O texto nos diz aqui que Jesus, enquanto estava em Cafarnaum, passando pela coletoria, ele viu um homem chamado Mateus. Ele estava ali coletando impostos. Jesus o chama para segui-lo e ele passa a seguir Jesus. O texto já nos diz que logo então Jesus, na casa de Mateus, Jesus estava reunido com grupos de pessoas que, para os religiosos da época, como os fariseus, os escribas, os sacerdotes, os saduceus, seria um escândalo. Uma pessoa como Jesus, uma pessoa religiosa, do molde espiritual de Jesus, jamais seria uma pessoa que iria se misturar com pessoas desse tipo, que eram consideradas pessoas impuras, eram pecadores. Um mestre como Jesus jamais se sentaria à mesa para comer e beber com esse tipo de pessoa. Isto foi um escândalo para os fariseus que estavam acompanhando essa cena. E era também um escândalo para muitos outros religiosos. O próprio Jesus Cristo diz sobre isso. No capítulo 11 deste mesmo evangelho, no versículo 18 e 19, Jesus diz assim: porque veio João, que não comia e nem bebia, e dizem: tem demônio. E veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: é um glutão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por suas obras. Então Jesus aqui, ele diz para nós sobre a forma com que os religiosos o viam. Tanto João Batista como também ele. E ele diz aqui, olha, João Batista, ele não comia, ele não bebia, e vocês diziam que ele era uma pessoa que tinha demônio. Porém eu vim comendo, eu vim bebendo, vocês me chamam de glutão, me chamam de beberrão e também amigo de publicanos e também de pecadores. Jesus foi acusado pela classe religiosa de sua época de infringir muitas leis. Jesus, o tempo todo, ao nós conseguirmos ler e observar os evangelhos com cuidado, vamos perceber que Jesus recebia muitas críticas dos religiosos de sua época, dos fariseus, dos escribas, teve embates com eles, discussões acerca do sábado. Jesus, ele de alguma forma foi criticado também por trazer uma interpretação acerca da lei que poderia ser até mesmo considerada por esses religiosos uma forma de estar revogando a lei. Muitos foram os embates, muitas foram as discussões.
Jesus, na verdade, por conta disso, né, muitos usaram o comportamento de Jesus como um bom motivo até mesmo para prendê-lo, para levá-lo até as autoridades. Mas é interessante nós observarmos que toda essa classe religiosa que viveu com Jesus e acompanhou Jesus em sua época o criticava, o acusava. Porém, Jesus estava concentrado, muito bem focado na missão que ele tinha de Deus. Jesus veio, conforme o próprio Evangelho de Lucas nos diz, no capítulo 19, versículo 10, ele veio salvar, ele veio buscar aquele que está perdido. Os publicanos, os pecadores e muitas outras classes consideradas pelos religiosos da época de Jesus como impuras, eram pessoas justamente que necessitavam dessa atenção, a atenção de Jesus para que entendessem que o Senhor, Deus estava através de Jesus procurando reconciliá-los através do arrependimento com Deus. Era uma classe ignorada, era uma classe rejeitada, porém era uma classe muito bem observada por Deus. É interessante que o Evangelho de Mateus destaca muito esses embates de Jesus com os religiosos de sua época, as críticas que Jesus recebia, e acreditamos que isso acontecia justamente pelo fato de Mateus ser um religioso que também era rejeitado pelos religiosos de sua época. Ele conhecia a lei de Moisés, era uma pessoa que provavelmente, no Evangelho de Marcos, é chamado até de Levi, acredita-se até que poderia ser um levita. Mateus poderia ter sido até mesmo um levita. Então, muito do que é próprio da vida religiosa de Mateus, nós conseguimos encontrar em seu Evangelho. Também encontramos em seu Evangelho os embates de Jesus com os religiosos de sua época. Mas vejam que interessante. Mesmo Jesus tendo embates com religiosos de sua época, houveram alguns religiosos que procuraram Jesus, que de alguma maneira reconheciam que Jesus era um homem de Deus, como foi o caso de Nicodemos, que era um líder em Israel, um mestre, também membro do Sinédrio, como foi o caso até mesmo de José de Arimateia, que as Escrituras nos dizem que foi um discípulo oculto de Jesus. Eram membros do Sinédrio, pessoas que também eram religiosas, mas que de alguma forma deram uma demonstração clara de que reconheciam que Jesus Cristo era um homem enviado por Deus. As classes religiosas da época de Jesus tiveram dificuldades em se relacionar com Jesus. E eu acredito que o nosso papel hoje, diante disso, é entender que a obra de Jesus é justamente esta: fazer com que a gente entenda que ele veio buscar e salvar aquele que está perdido. E mesmo que a pessoa seja uma pessoa que viva diante de uma classe religiosa, ela pode também estar perdida sem saber. A intenção dos evangelhos não é dar uma demonstração para nós de quem religiosamente era melhor, mas simplesmente dar uma demonstração para nós de como funcionava a vida e a obra de Jesus para salvar o homem que está perdido. Os embates religiosos demonstram a dificuldade de Jesus em seu ministério. Porém, foi uma dificuldade que não impediu a obra de Jesus de ser realizada. E eu tenho certeza que muitos de nós hoje não passamos por circunstâncias diferentes. Talvez muitos de nós temos algumas dificuldades com alguns religiosos de nossa época. Talvez muitos de nós somos acusados de sermos pessoas impuras por compartilharmos o evangelho com pessoas que são perdidas. Talvez muitos de nós somos pessoas consideradas não crentes, até mesmo por muitas pessoas que acreditam que a sua vida religiosa, na verdade, dão uma demonstração de que essas pessoas têm uma fé inabalável. Não. Jesus Cristo nos deu uma demonstração clara de que a sua vida e a sua obra é para resgate daquele que está perdido. E não devemos nos enganar. Todos nós, um dia estávamos perdidos e sabemos que fomos resgatados por Jesus. Sabemos que um dia, pela fé nesse Senhor, pela fé em Jesus, estaremos na glória com Ele.
mas precisamos perseverar. Não é porque estamos caminhando com Jesus que nós somos pessoas melhores que as outras. E se nós nos considerarmos pessoas assim, nós de alguma maneira estamos dando indicações que podemos estar nos transformando numa pessoa religiosa, como muitos da época de Jesus. Devemos rejeitar esse modelo de vida e aceitar o modelo de vida de submissão a Jesus. Mateus, sendo uma pessoa que conhecia a lei de Moisés, religiosa, porém considerado pelos religiosos de sua época um traidor e pecador, ele se submeteu ao chamado de Jesus. E ele abriu as portas da sua casa. E na mesa da casa de Mateus estava Jesus, os discípulos e muitos pecadores, ouvindo a mensagem do Evangelho sobre as grandezas do reino de Deus, o caminho que todos que estavam com Mateus deveriam trilhar. Assim como nós também ouvimos todos os dias hoje. Ouvimos o Evangelho do reino de Deus para caminharmos com Jesus. As discussões sobre o comportamento de Jesus com os religiosos de sua época é muito grande. Eu fiz aqui apenas com vocês hoje, aqui com esse vídeo, apenas um recorte acerca de como que era o comportamento de Jesus com os religiosos de sua época. Haviam embates, Jesus recebeu muitas críticas, porém Jesus ele estava concentrado naquilo que ele precisava fazer. Mesmo que nós estejamos recebendo críticas, mesmo que nós estejamos cercados de pessoas que acreditam que a sua vida religiosa podem levá-la ao céu, entendemos que é a submissão e a fé em Jesus Cristo que pode e é o que nos dá condições para isso. Porque ele veio me buscar, ele veio me resgatar, um pecador. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão, e que esse vídeo de alguma maneira possa ser útil para você. Se você, de alguma maneira, entendeu e quer compartilhar isso com alguém, faça isso, envie esse vídeo para alguém. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.